Exercício 9 de colisão oblíqua. Ele retrata um nêutron que se encontra parado e sofre uma desintegração beta, onde ele se parte em próton e elétron. O desenho retrata a direção e o sentido das velocidades que esses corpos adquirem, e a resposta será um desenho que retrataria o vetor de uma terceira partícula que não foi muito menos indicada a carga elétrica dela. Inicialmente é importante nós percebemos que existe apenas este vetor possível de ser representado, como nós tínhamos mencionado, na direção horizontal. Na direção vertical não existe nenhum vetor. Portanto, inicialmente, vamos trabalhar aqui com este vetor. O vetor da quantidade de movimento do próton. Nesse caso, para facilitar o raciocínio, eu vou representar um vetor bem grande, pois o desenho foi colocado um pouco fora de proporção, mas ele quis deixar evidente que as massas, tanto do nêutron quanto do próton, são muito maiores que a do elétron. No caso, isso na química, nós vemos que a massa do próton é por volta de 1840 vezes a massa de um elétron. Portanto, se formos colocarmos aqui a quantidade de movimento do próton será bem grande. A quantidade de movimento do elétron não será ruim, mas existe e ela pode ter essa direção e sentido, conforme o próprio desenho nos mostra. Então aqui seria a quantidade de movimento deste elétronzinho. Agora, esta outra partícula que não está representada precisa estar aqui presente como um vetor, fechando esse triângulo, o que nos impõe o desenho deste vetor. Um vetor em diagonal, fechando aqui o nosso desenho. Então esta seria a quantidade de movimento desse terceiro corpo. Uma diagonal em direção sudeste. O grande problema agora é a carga. E aí entramos em um outro conceito, né? A carga desses dois corpos somadas positivo e negativo se anulariam, o que concorda com a situação antes, pois existe uma conservação da carga aqui também. Como já existe negativo e positivo e esses dois somados se anulariam em questões de carga, não há necessidade de representar nenhuma outra carga. Portanto, este meu corpo 3, ele tem carga nula. Provavelmente será um neutrino. Essa questão, ela nasce com a interpretação química e um pouco de física, mas é importante perceber que este vetor só surge a partir do momento que você estabelece uma linha de referência, usando as evidências de que a massa é muito grande e a velocidade também. Colocando ele como maior vetor, você consegue direcionar os outros dois vetores, sendo que esse não havia ainda, né, que devemos desenhar.